Pessoal, eu já dei o start na gravação da web aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar, vou compartilhar aquele vídeo sobre as diretrizes aqui do Senai Unidigital, tá? E depois, né, das dicas aqui, a gente vai voltar à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Então, pessoal, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, pessoal, antes da gente iniciar aqui a nossa aula, é, eu pedi para o monitor colocar aqui esse curso aqui. Eu achei ele interessante porque a gente, né, como se diz, fazer um curso técnico hoje, né, vou dar uma de Toguro, né, em pleno 2025, é totalmente diferente quando, né, eu fiz, por exemplo, eu não fiz curso técnico, né, mas eu fiz engenharia ali na Católica, né, na PUC Goiás, lá para os idos de 2002, ou seja, 2002, o curso superior, o curso técnico, pós-graduação, tudo era completamente diferente de hoje. Hoje nós temos a IA. Ah, professor, então quer dizer que criou agora a IA? Não, a IA, pessoal, só para vocês terem uma ideia, é desde a década de 50, tá? Então, assim, é bem antigo realmente os estudos aí sobre inteligência artificial, mas operacionalizada como a gente conhece hoje, através do chat GPT, né, que foi o mais famoso aí, né, que ainda é o mais famoso, o Gemini e tantos outros aí, né, que surgiram depois, o DeepSeek, né, da China e tantos outros aí, nossa, é Cloud. Então, essas IAs e essas LLMs, ela pode facilitar a nossa vida, como ela pode selar o nosso destino, fazendo com que você seja um aluno, um profissional muito abaixo do que o que deveria ser, tá? Então a IA, ela apareceu como uma grande promessa de, tipo um gênio da lâmpada, né? A IA, desculpa, gente. Você coloca lá o prompt, né? O pessoal hoje chama engenharia de prompt, ou estratégia de prompt, né? Coloca um prompt lá, ou resolve esse negócio aqui. Você hoje não precisa nem perguntar, você só fala, resolve esse exercício aqui e joga um PDF, tá? Então, com uma conta gratuita, você consegue fazer com algumas limitações aí, né? Então, a gente não pode fechar os olhos para essa ferramenta que, inclusive, não na área da eletrotécnica, nem na área, né? Eu também ministro aulas aí do curso de engenharia elétrica, né? Mas
para o pessoal da computação, né? Eu tenho um sobrinho aí que ele é cientista da computação e o pessoal que eu conheço aí, né? Eu faço outra graduação em engenharia de software atualmente. Você hoje não consegue trabalhar, né, sem a IA. Não porque você acostumou com a IA, né? Tem pouco tempo, mas porque a IA é uma realidade e as empresas incentivam e falam, você tem que gerar esse código, você tem que ter a ajuda da IA, eles têm até os planos deles lá das empresas, né? Então é uma realidade. Não adianta eu pagar de professor moralista aqui e falar, não utilizem IA para, né, para fazer as atividades, para fazer alguma análise de vocês, que ela está aí, ela está aí disponível para você, né? Minimamente, quem já ouviu falar da IA aí, quem já teve a oportunidade, né, sabe que ela pode tanto te ajudar, mas ela pode selar você, né, fazer com que você não estude mais nada, pode acontecer isso. Então, pensando nisso, né, que o Senai criou o professor Eurico, dá o crédito para ele aqui do Unidigital, e o Monitoratos, eles estão nessa sala aqui. Vocês vão acessar, tá? Para fazer a matrícula. Esse curso é 100% gratuito, tá? Eu até já fiz ele, fiz semana passada aí, comecei semana passada, todo dia eu fazia um pouco, né? Até fazer as 40 horas. E nele fala, eu só não vou abrir aqui a minha área, como eu já finalizei o curso, já gerou meu certificado, então eu não consigo mais entrar na sala, tá? Mas já você vai entrar aqui, vai escolher uma escola, né? Eu escolhi, por exemplo, o Senai, lá o Ítalo Bolonha. Tem várias escolas que estão oferecendo, tá? Mas aí você vai fazer totalmente AD, tá? É um curso interessante, tem material didático que você pode baixar, ele não fica só na plataforma, tá? Tem muitas aulas extras e tem lá uma avaliação final, tá? E assim, é importante, faça esse curso, vai fazendo ele, né, espaçado aí. Aproveita que é gratuito para você entender o que que é a IA e como que ela pode te ajudar aí, né, nesse novo mundo aí, né, nesse mundo novo, né, fazer igual aqueles livros aí do Orson Welles, né, nesse mundo novo aí de inteligência artificial. Então, aconselho vocês a matricular nesse curso, esse mini curso, né? Chamado de curso livre, a Câmara de Educação, né? Esses cursos aqui, ele está disponível para vocês. A gente aqui do Senai tem também chama Universidade da Indústria, né? Que os funcionários colaboradores têm acesso, né? Mas tem muito desses cursos aí interessantes que não só são disponíveis para os colaboradores, mas também para o público em geral, já que é uma instituição de ensino, né? Então, você só tem a ganhar, né? É melhor você saber como que usar ela de forma adequada para te ajudar. Você pode mandar ela fazer um resumo, né? Antigamente a gente pegava um capítulo, eu lembro que eu fazia um resumo do capítulo para estudar para a prova, principalmente quando era muito texto, que era muita, por exemplo, história, né? História. Eu lembro que eu fazia um resumo, até tinha uma tal de fichamento que chama. Um papel, aí você vai escrevendo, você vai resumindo e estudando para que resuma. A IA pode resumir para você, né? Inclusive, ela pode explicar por que que você errou tal exercício, se tal exercício que você fez está certo. Então, assim, você só tem a ganhar, né? Desde que eu passei, né, para o Senai Unidigital, né, o EAD, né? Antigamente eu era só professor 100% presencial. Eu tive a oportunidade aí, né? Inclusive
fazendo outros cursos, né? Outra graduação aí, dada a flexibilidade aí, né? Graduação aí na área da computação, para eu, né, para eu poder expandir, né, o leque de opções, minhas atribuições, né, também, tá? Inclusive, no próximo workshop, eu estou tentando agendar com um professor que ele é eletrotécnico, engenheiro eletricista, engenheiro da computação, tá? Ele tem um canal no YouTube e ele trabalha no Operador Nacional do Sistema, tá? Eu estou tentando, né, agendar o melhor horário aí para ele, né, um dia aí, para no próximo workshop ele, né, ele poder compartilhar com vocês a experiência de trabalho dele, porque não é fácil, viu, pessoal? Trabalhar para o Operador Nacional do Sistema, você tem que comer muito arroz e feijão aí para poder estar preparado para desempenhar essas atividades aí, né? Aí eu estou agendando aí para vocês. Então, pessoal, vamos voltar à nossa aula normal aqui. Aí o link está aqui, ó. Você colocar aqui, ó, ele já vai para essa página aqui que mostra o curso, fala a carga horária e as escolas, ó. Niquelândia, Aparecida, Goiânia, Quirinópolis, Lusiânia. Tem vários aqui, ó. Aí eu peguei do IB. Ó, o Fernando Bezerra também tem, ó. Você pode escolher. É tudo virtual, mas você pode escolher na sua unidade aí, tá bom? Vamos lá. Última aula, pessoal. Eu lembro que teve. Eu lembro que eu tive que deixar uma aula gravada para vocês. Acho que foi essa da arquitetura. Ah, agora eu tô lembrando. Eu lembro que eu até. Quer ver aqui, ó. A folha de resposta. Ah, eu coloquei as duas arquiteturas, né? Apresentei para vocês. A gente já tinha falado lá do fórum, né? E agora que a gente ia começar com o cálculo dos pontos de iluminação, né? Com algoritmo. Deixa eu dar uma olhada aqui na biblioteca. Na biblioteca tem ó, link para as principais normas. Eu vou pôr aqui na biblioteca para vocês, tá, pessoal? Eu vou pôr a NBR 5410, tá? Vai ser fundamental aqui para vocês. Vou pôr aqui na biblioteca. Então, a atividade um, deixa eu até abrir aqui. Ah, agora eu tô lembrando aqui. Eu lembro que eu mostrei para vocês que isso, falei sobre os níveis de tensão. Até eu dei a dica aqui de como. Deixa eu tirar aqui o que mostra o parágrafo aqui. Fiz um resumo aqui. Então, bem no finalzinho da aula, agora eu lembrei. Essa atividade um é para você fazer o levantamento, né, pegar as características da edificação e fazer o levantamento dos pontos de iluminação, dos pontos de tomada de uso geral e de uso específico. Dos específicos, ele depende do equipamento específico. Geralmente, numa residência, é o chuveiro elétrico, tá? Então, e aí eu até fiz uma pergunta na última aula. Eu falei assim, uai, professor, né? Eu estou fazendo mais ou menos a mesma pergunta que eu fiz lá para o meu professor João de Oliveira e o Rui, né? Foi esses dois professores lá da Católica que me deram aulas sobre projetos, as primeiras aulas aí sobre instalações e projetos prediais. Era uma única disciplina e falava dos dois. No laboratório, a gente fazia várias instalações, né?
E aí, quando era a aula presencial, né, não na sala normal, a gente via projeto, via as teorias, né, e lá no laboratório a gente fazia as instalações elétricas, né. Foi uma disciplina de 6 meses, mais ou menos. A gente começou com predial. Então, a gente, né, olhava lá um projeto, aí, como é que o cidadão, como é que brotou da cabeça dele que nessa sala aqui tem que ter duas lâmpadas, ou três, ou quatro. Por que que a carga é uma lâmpada, sei lá, de 60 volt-ampere? Ou é uma lâmpada de 40? Por quê, né? Eu ficava nessa pergunta, né? Será que Deus tocou na mente dele e falou: Moisés, né? Moisés, agora você vai colocar uma lâmpada de 100 watts de potência, 100 velas, né? Minha mãe falava 100 velas, né? Então, assim, parece magia, né? Parece prestidigitação, né? Mas existe uma lógica e existe um método científico. Geralmente, quando você faz os cursos aí de engenharia, e qualquer outra graduação, se não me falha a memória, sempre tem uma matéria, às vezes ela está dentro de outra matéria, que fala sobre o método científico, tá? O método científico ele, né, tem um passo a passo, tem como você aplicar ele em laboratório, tem como você aplicar em estudos sociais, na psicologia e por aí vai, tá? Tem várias formas, na física também, né, utilizando a matemática, que é a física que a gente conhece hoje, né? Então, como eu tinha dito lá na aula lá de instalação industrial, ou industrial, não, instalação predial, a NBR 5410, né? É uma norma, né? É um Ctrl+C, Ctrl+V de uma norma internacional, tá? E aqui tem regras específicas que essas regras, elas têm uma lógica por trás, né? E daí o professor ele falou assim, ó, você teve uma boa pergunta aí. Muitos começaram a rir lá, né? Ele falou, ó, não ri não. Vocês saberiam me dizer por que que tem que ter tantas lâmpadas? Por que, né? Por que que eu tenho que fazer exatamente esse cálculo? E por que de eu fazer exatamente esse cálculo vai sair, né? 6 pontos de lâmpada, né? Embutida no teto, essas cargas, até que a quantidade não precisa ser exatamente essa que tá dita aqui. Mas a carga, ó, 100 volt-ampere, cozinha e banheiro, né? 200 volt-ampere. Lembrando que o volt-ampere é lá de eletricidade, viu? Lembrando que é a potência reativa, ó, a potência total, né? Considerando o fator de potência, ó, na sala. Por quê, né, professor? Por quê? Por que que tem, esses cálculos aqui? Então tem um algoritmo, pessoal, que ele está aqui nessa norma, só que ele é um pouquinho complicado, porque essas normas aqui você tem que ler, você tem que saber onde que tá. Tem muitas perguntas, ainda mais quando a gente está no início. Então, um projeto elétrico, né? Eu lembro que eu até mostrei o início dessa apresentação para vocês lá em instalação predial, tá? E aí existe, né, lá na NBR 5410, esse algoritmo aqui, ó. E aí eu compilei ele, eu posso até deixar depois aí para vocês. Eu peguei, li ele na época até eu ministrava aula quando eu estagiava ainda, né, lá na engenharia. Eu ministrava aulas para eletricista predial, tá? E aí eu descobri, né? E eu já estava até já bastante avançado no meu curso de engenharia, e eu tinha descoberto esse algoritmo, né? Depois que o professor João, né, o professor Rui,
falou, né? E é assim, imagina você, eu vou pegar, vamos usar agora, aí eu lembrei também que a gente vai usar a arquitetura um, essa que, aí lembra que eu modifiquei, coloquei ela aí na plataforma, né? Porque nós vamos precisar das medidas de comprimento, né? E largura e da área de cada ambiente para a gente chegar nessa quantidade de carga aqui, ó, de iluminação, que é 980 volt-ampere, que é o circuito de iluminação. E ele aqui já começou, né? O restante da tarefa é você dimensionar os próximos circuitos, né? E como que isso é feito, né? Então, esse algoritmo aqui, pessoal, ele, assim, vamos dar uma viajada rapidão aqui. Imagina você, né, dono de uma construtora, e você está fazendo um prédio aí de apartamentos, né? E aí, dependendo do tipo de prédio aí, né? A não ser que seja um prédio de alto padrão, que o pessoal chama, né? De alto luxo. Geralmente de alto padrão, de alto luxo, tem duplex, tem triplex, né? Três por andar. E geralmente eles são customizáveis, tá? Agora, quando você faz uma coisa padrão, né? Quando eu falo customizável, o que o cliente pede para ter de carga é o que ele vai ter. Então você faz, vamos dizer assim, uma instalação em cima do pedido do cliente, né? Porque são clientes exigentes, e eles pagam uma fortuna aí para ter esse tipo de exclusividade. Agora, um projeto predial normal, você tem que se pôr no lugar do empreiteiro, né, no lugar do empresário que vai, né, ou pagar ou contratar engenheiros para elaborar e se pôr no lugar, né, do pessoal que fez todo esse planejamento aqui, aplicando o método científico. Então, a, esse método aqui, né? Aí você pensa, como que eu vou fazer um projeto, né? O que que é o projeto? É a projeção, né? Na forma de desenho, né? Que é a planta baixa. A gente viu lá em leitura e interpretação de desenho técnico, né? É uma planta baixa, tá? E nessa planta baixa eu vou colocar, né, as simbologias lá de fase, neutro. Até lá no laboratório vocês fizeram várias instalações lá com o professor presencial, fizeram atividades aqui, né, na, interpretando, né, a planta baixa, lá em leitura e interpretação no módulo básico, depois instalação elétrica predial, vendo o padrão, né, que tem legenda, que tem, né, um diagrama. Esse diagrama, essa simbologia é algo simples, mas de fácil inteligibilidade, ou seja, de fácil entendimento, em que você, ao desenhar, né, você desenhando na qualidade de eletrotécnico, outro profissional da área, ou seja, outro eletrotécnico, um eletricista ou um engenheiro vai entender de pronto aí. Tudo é padronizado. Eu falei sobre as normas, né? Mostrei lá a 5444 e outras normas aí, né? Que são Ctrl+C, Ctrl+V de normas internacionais, compra, traduz para o português e gera um número para ela, e aquela vai ser a norma técnica padrão. Então, essa norma técnica padrão, pessoal, acima de tudo, é uma norma técnica, né? Quando fala norma, né? Existe, padrão, né? É uma normativa em que o pessoal lá, lembra que eu falei que o I3E, né? O pessoal lá da engenharia fez um estudo na época e esse estudo virou essa norma que hoje a gente conhece aqui, pelo menos no Brasil, como NBR 5410, né? Instalações elétricas para baixa tensão. Então, como que foi esse estudo? Exatamente como é que foi, eu não sei, tá? Mas aí eu perguntei para o professor e, né,
o professor também falou, ele falou assim, poucos alunos me fazem essa pergunta. Os alunos simplesmente decoram as técnicas, os algoritmos, fazem várias vezes o exercício, eles gravam, internalizam, né? Gravam na mente e aí depois reproduz, né? Só que muita coisa, por exemplo, conhecimento, se você aprender ele de forma automática, né? É igual a gente aprende a falar, né? A gente aprende, é como se diz, a falar antes de escrever, né? A gente não aprende a escrever primeiro e depois a falar. A gente pega os padrões da fala, da nossa língua materna, a gente começa a balbuciar, né? O cérebro humano vai fazendo associações, tá? Mas o método científico você tem que se aprofundar e, nesse aprofundamento, encontrar uma solução para um problema. Qual que é o problema? Como é que eu vou fazer um projeto, tá? Aí, esse projeto eu vou fazer na forma de desenho. Por isso que ele chama projeto, é uma projeção. Eu vou projetar numa folha de papel, né, na forma de planta baixa, né, no desenho técnico. E vou fazer alguns desenhos característicos, né? Igual a gente viu lá em instalação predial, né? A gente olhando aqui o interruptor é uma letra S, por aí vai, né? Fazendo essa associação, essa padronização, a gente chega em um desenho que a gente consegue interpretar, né? Beleza. Essa é a primeira parte da solução do problema. A outra parte da solução do problema, pessoal, é você pensar assim, beleza, agora eu sei que eu vou fazer uma chamada planta baixa, vou colocar numa escala, vou fazer o desenho em cima dessa planta baixa desse projeto elétrico, beleza. Mas assim, vamos supor, né, você é empresário, você é dono desse empreendimento, você vai fazer isso aqui é uma residência, tá? Mas vamos supor que você fosse fazer um prédio aí de apartamentos. Aí vamos supor que esse aqui fosse um apartamento. Você vai fazer um apartamento, você não sabe nem para quem você vai vender. Ah, eu vou vender para seres humanos, né, professor? Espertos. Sua observação. Mas assim, agora falando sério, você não sabe nem para quem que você vai vender, qual que é o poder aquisitivo dele, né? O que que geralmente, né? Que equipamentos que ele tem para ele instalar nessa residência. Então, por padrão, é igual aquele, não tem aquela história quando a gente estuda ciências, né? Quando a gente está lá no pré, eu não sei se está do mesmo jeito na época que eu estudei, né? A gente estudava ciências, aí depois as ciências virava o quê? Biologia, né? Virava a parte, aí tinha a parte da biologia, que é as ciências naturais, parte da física, da química, né? Compostos. Então, a ciência ela tem essas várias nuances e daí aí você pensa, eu não sei para quem que eu vou vender, mas uma coisa eu sei, toda pessoa aí que compra uma casa, ela precisa de quarto, tem sala. Na sala, na época, né, na época em que eu estava fazendo o curso, era normal ter TV, né? TV de tubo. Depois é que começou aquela TV de plasma, né? TV de LCD. Mas pensa, vamos pensar, sei lá, na década de 70. Todo mundo tinha uma TV, um chuveiro, né, para tomar banho. Esse chuveiro você tem que aquecer. Se eu não me engano, aqui no Brasil é o único lugar que utiliza o chuveiro igual a gente utiliza. O pessoal lá fora chama suicidal shower, né? O pessoal utiliza caldeira, né, para aquecer a água. Então, nós temos na sociedade atual, né, pensando lá, década de 70, nós temos TV, nós temos geladeira, né? Imagina antes ainda, da década de 20. Será que tinha máquina de lavar? Não tinha. Será que tinha micro-ondas? Não tinha.
Então, você tem a sociedade, você tem equipamentos padrão aí, né? Que funciona a energia elétrica. E esses equipamentos, por exemplo, todo liquidificador, toda TV, ela tem uma potência apenas? Não, não tem. Quando eu falo uma potência apenas, o mesmo valor, vamos supor, toda geladeira tivesse, sei lá, tô chutando, viu? 140 watts, né? Volt-ampere aí de potência. Então não é toda geladeira. Ah, professor, mas todas as geladeiras da LG, todas da Electrolux, todas da LG tem 200, toda da Electrolux não. Da mesma marca, você tem, né, de tantos litros, né, assim que a gente dimensiona lá, e aí o compressor e tal, tudo que você liga ali tem uma quantidade de potência. Então, mesmo no mesmo fabricante, você tem os mesmos equipamentos, né, tem TV de 40, tem de 50 polegadas, né, dependendo um do outro aí, eles têm uma potência diferente. Então, né, dando uma de Serjão dos Foguetes, é complicado isso aí, né? Então, na época, o pessoal lá do I3E, né, os professores, os alunos, os graduandos lá, eles pensaram como é que eu vou fazer um projeto elétrico para um cidadão que eu não sei o que que ele tem na residência. Será que vai precisar de 10 uma tomada, né? É, tem essa expressão aí. Geralmente tem construtora que faz a casa no osso. Não sei se você já ouviu essa expressão. Fazer a construção no osso é você colocar uma luminária aqui, ó, uma luminária para cada ambiente, né? Obviamente com seu interruptor, né? E um ponto de tomada, né? De preferência, junto com o interruptor. Acabou. É assim que o pessoal faz a tal da construção no osso. E eu ainda digo mais, pessoal. Eu já ouvi, inclusive, de engenheiro civil e tal, né? E outros. Não, o projeto elétrico é fácil demais. É só eu desenhar uma bolinha, eu desenhar um triangulinho, e aí falar que ele tem tantos watt ou volt-ampere de potência, falar que essa lâmpada tem 30 watts, e aí eu cobrar 10 mil conto, sei lá, cobrar 2.000 reais, dependendo do tipo de projeto. É, não, projeto elétrico é fácil demais, mas não. Se você for fazer no algoritmo, né? E daí eu vou dar uma pista, né, do que aconteceu, né? Até o professor, graças a essa pergunta, o professor na época, vamos fazer uma pesquisa? A gente fez uma pesquisa lá e descobrimos, por exemplo, que eles fizeram esse cálculo baseado nas áreas das residências norte-americanas, obviamente, né, lá do I3E, nos Estados Unidos. Então eles chegaram, né, principalmente utilizaram a ajuda de arquiteto, de engenheiro civil, né, e chegaram a uma conclusão. Olha, eu não sei quem que vai comprar essa casa, não sei qual que é o poder aquisitivo, não sei se ele tem só uma TV ou normal, né? Normal é ter uma TV, uma geladeira, hoje em dia, né? Além disso, a gente tem roteador para internet, né? Então, assim, eu não sei. Não sei o que que ele tem, mas a gente tem que inventar um método numérico. Esse método numérico, nós vamos conseguir dimensionar. Olha só o que eu vou dizer. Dimensionar a quantidade de pontos, né? De força, né? E a quantidade, eu posso até dimensionar a quantidade, né? Mas a quantidade de carga alocada para aquele ambiente. Presta atenção, carga alocada para aquele ambiente. Até que a quantidade de pontos, vocês vão ver que quando a gente chegar no cálculo lá da tomada, isso vai fazer um sentido porque tem uma lógica lá. Mas para luminária, né, eles definiram, né, esse padrão. Vamos fazer o seguinte:
Vamos pegar a área, né, que é basicamente toda residência, né, que é base vezes altura, né, geralmente é uma área retangular. Vamos pegar a área e se essa área, né, fizeram lá um estudo estatístico, né, se essa área for menor ou igual a 6 metros quadrados, vai ser prevista uma carga mínima alocada, ou seja, a potência alocada para aquele ambiente de 100 volt-ampere, tá? Entendi. Aí volt-ampere por quê? Porque ele já está considerando, né? Por exemplo, dependendo do tipo, isso não acontecia com as lâmpadas incandescentes, né? Mas hoje em dia com lâmpadas, né, que tem reator aí, você tem um fator de potência, tá? Então, eles já colocaram a potência em potência aparente, já pensando no fator de potência que eu comentei lá em eletricidade, que a Agência Nacional de Energia Elétrica recomenda, né, inclusive as indústrias, né? Vocês vão ver mais para frente, recomenda um fator de potência de 0,92 lá no cálculo de potência. Ah, beleza. Se ele for abaixo de 0,92, ele varia entre 0 e 1, tá? 1 é o ideal, mas ele nunca acontece, né? Só vai acontecer uma situação que eu vou falar depois. E 0 é um fator de potência péssimo. Basicamente, esse circuito ele está entrando em curto-circuito, tá? Ele está sobreaquecendo demais e não está entregando energia nenhuma para aquele equipamento. Então, por isso que eles definiram aqui, ó, vou até aumentar o zoom aqui, ó, definiram a potência mínima para iluminação aqui de 100 volt-ampere, né? É aquela história, você tem que criar um padrão, então, né, provavelmente as luminárias lá da época, né? Até minha mãe chamava de sem vela, né? Ah, menino, compra lá uma lâmpada de sem vela que eu quero colocar lá fora, porque ela tem mais luz, né? A iluminância, né? Se a gente for falar no termo técnico aí do eletrotécnico, do engenheiro, né? A iluminância, né, dela é maior, né? Quanto maior a potência, geralmente a iluminância é maior, tá? Mas isso não é sempre uma regra. Você pode utilizar gás inerte, né, com lâmpada fluorescente, e aí mesmo com a potência mais baixa, você consegue iluminância, ou seja, iluminar de forma mais eficaz. Tem também a questão da cor da lâmpada. A lâmpada incandescente antiga, ela é vapor sódio, tem uma luz amarelada. Luz amarelada causa, né, tranquilidade, né? Tons amarelos, você fica mais tranquilo. Se você quer ter atenção, quer prestar atenção, coloca tons claros, né? Então tem toda essa questão aí. Então eles pensaram, não, vamos fazer o seguinte: quando tiver a área menor que 6 metros quadrados, vai ter uma potência alocada de 100 volt-ampere. Isso não quer dizer que eu vou colocar, vamos supor que fosse aqui o banheiro aqui, ó. Banheiro não, vamos pegar a cozinha. Vamos supor que aqui, né, vamos supor que tivesse igual o banheiro aqui, deu, sei lá, 5 metros quadrados. Não quer dizer que eu vou colocar uma lâmpada aqui com potência de 100 volt-ampere, não, tá? Eu poderia colocar, sei lá, quatro aqui, ó, cada uma de 25 volt-ampere de potência, tá bom? Então, aí vocês entenderam o que que é carga alocada? É a potência alocada para iluminação, né? Eu posso colocar mais lâmpadas desde que essas lâmpadas tenham um somatório da carga alocada, entendeu? Agora, por isso que eu estou frisando carga alocada. Quando eu falo carga, é potência reservada, né? É a potência, traduzindo, né? A potência reservada para aquela, né? Para aquele ponto de iluminação. Então, ó, a carga mínima não interessa, vai ser uma potência de 100. Se eu vou dividir em quatro pontos aqui, né? De 25 cada um, é problema meu, tá?
Problema do projetista, né? Mas geralmente, por padrão, é no meio do, né? Porque é mais eficiente, né? Você coloca uma carga pontiforme ali de luz, né? E ela é omnidirecional, né? Ela vai te direcionar para os quatro cantos ali, né? Aí tem outros tipos, tem refletor e por aí vai, né? É olho de gato, que o pessoal chama, né? Beleza. Então quer dizer que eu vou escolher a potência de 100 volt-ampere. Pode ser que seja uma luminária apenas, com aquela carga máxima, ou pode ser que sejam várias aí, né? Às vezes uma sanca, né? Sanca é quando, ó, faz de conta que aqui é o piso, né? Que é o piso e aqui é o teto. Aí a sanca, você faz aqui um recorte no forro aqui, ó, e coloca a luminária bem aqui, ó. Aí a luminária vai liberar a luz desse jeito aqui, ó. Você faz esse recorte no lado aqui, às vezes você coloca uma sanca aqui no meio, tá? Tem vários jeitos de pôr, mas a priori é uma carga de 100 volt-ampere se a área for menor ou igual a 6 metros quadrados. Foi essa área que eles escolheram, que seria, né, a área mínima, né? A área mínima, e foi bom eu ter falado mínima, ó. Viu aqui que está escrito carga mínima? Então, essa carga mínima aí vai ser de 100. Professor, então quer dizer que se eu, projetista, depois que fiz esse projeto, o cliente quiser otimizar, eu posso até colocar mais carga? Pode. Mas o mínimo é 100 volt-ampere quando a área for menor ou igual a 6 metros quadrados. Entendi. Agora, se a área for maior que 6 metros quadrados, você vai fazer o seguinte, ó. Com área superior a 6 metros, ó, deve ser prevista uma carga mínima de 100 volt-ampere, tá? Para os 6 metros. Então, vocês estão vendo que essa potência é porque antigamente, né, 1900 e Guaraná de rolha, né? Ou seja, muito antigamente, não tinha lâmpada de LED. A única lâmpada era a de sódio, vapor sódio, né? Então, quanto maior a potência, maior a iluminância, tá? É igual hoje, que eu falei agora há pouco, né? Não necessariamente, dependendo do tipo de material, pode ser que ela com uma potência menor, a gente sabe que a LED faz isso, né? Com a potência menor eu tenho uma iluminância maior. Mas antigamente era assim. Maior a potência, maior a iluminância. Quando a área é maior que 6 metros quadrados, para cada 6 metros quadrados desse ambiente, eu vou alocar 100 volt-ampere para cada 6 metros quadrados. Agora, acima, né, o que sobrar, eu vou separar para cada 4 metros quadrados que sobrar, vamos pegar esse aqui que é. Vamos supor que esse ambiente aqui, ó, esse quarto tivesse 10 metros quadrados. Então, ó, desses 10 metros quadrados, 6 metros quadrados, eu já sei, né, que eu tenho que guardar 100 volt-ampere de potência. O que sobra, né, para dar 10 é 4 metros quadrados, porque eu estou fazendo o cálculo exato aqui. Então, para cada 4 metros quadrados, aí vamos supor que fosse 14, né? Que aí 6, 4, aí vai dar 10, né? Mais 4, 14, né? Aí para cada 4 metros quadrados que sobrar, eu vou alocando para cada um desses 4 metros quadrados 60 volt-ampere. Então, se fosse 10 metros quadrados, seria 160. Agora, se fosse, né, 14 metros quadrados, ou seja, mais 4 metros quadrados, eu iria alocar, né, 100 mais 60 mais 60, né? Que aí daria 6 vezes 2, 12, né? 120 mais 100, 220 volt-ampere. Ah. Então quer dizer que quanto maior a metragem do quarto, mais potência alocada para iluminação eu vou fazer essa reserva de potência, essa reserva de carga. E lembrando que é o mínimo, tá? Então quer dizer que se tivesse 10 aqui, eu iria guardar 160 volt-ampere. Eu poderia colocar um único ponto de 160. Poderia colocar vários pontos na edificação, né? Desde que esse somatório, no mínimo, desse 160 volt-ampere de potência, tá? Então quer dizer que eu posso pôr vários, posso pôr um, né? Posso pôr dois,
de um a vários, desde que dê essa carga, no mínimo, tá ok. Agora, se é uma casa de alto padrão, aí o cliente, eu não sei se foi com vocês que eu comentei isso, né? Por exemplo, eu já fiz projeto em que o cliente, né, tinha a casa lá de alto padrão, ele comprava o apartamento, comprava a casa, né, no condomínio, e aí ele comprava com o projeto feito com esse cálculo aqui, esse método, né, que o programa faz isso. Programa, a gente vai aprender como é que o programa faz esse cálculo automático. Ah, então é por isso, é por conta desse cálculo que vai dar o ponto, né, a carga alocada para iluminação de 980, né, professor? Que é o exemplo aqui, ó, 980 volt-ampere, isso mesmo. Por conta desse algoritmo, por conta dessa regra, né? Se fosse se a gente tivesse tendo aula de computação aí, né? Aqui seria a regra do negócio, ou seja, a regra que a plataforma, o algoritmo vai funcionar. Entendi, professor. E detalhe, viu? Iluminação, isso aqui é para qualquer ambiente, tá? É sala, banheiro, né? O Whisky Charlie aqui, cozinha, quartos, né? Que lá na NBR 5410 eles chamam de dormitórios, tá? E aí, dormitórios são os quartos que a gente chama hoje aqui, né? Entendi, professor. Então quer dizer, professor, vamos, antes da gente fechar a aula de hoje, vamos fazer esse cálculo aí de iluminação? Bora fazer? Vamos. Eu faço um rascunho, tá, pessoal? Vai fazer aqui, ó, rascunho, iluminação e tomada, uso geral e tomada de uso específico. Pronto. Ok. Então, geralmente, né, ou se a gente tivesse no presencial, eu iria fazer no quadro aí, né? Então, ó, iluminação, ó, alocação de cargas para iluminação. Então, aí eu vou começar pelo mais fácil aqui, ó. O banheiro aqui, ó. WC. O banheiro, ele tem uma área menor, né? A área dele é o quê? De 4,42 metros quadrados. Então, a área, ela é menor, né? De 6 metros quadrados. Então, eu vou ter o quê? Um ponto, né? De 100 volt-ampere. Deixa eu apagar aqui os rascunhos que eu estava fazendo. Ok, ó, com esse start inicial aqui, eu achei que ia ser mais rápido, mas com esse start inicial aqui, ó, a gente já tem já o nosso ponto de partida. Então, aí geralmente quando você faz na mão assim, ou na régua, né, lá no AutoCAD, geralmente quando não usa um programa automático, a gente, a gente faz uma linha no AutoCAD aqui, ó, perpendicular, e lá no AutoCAD tem uma ferramenta que chama PAN. E aí, nessa ferramenta, você coloca a luminária bem aqui no meio do ambiente. Esse seria vamos dizer assim, o padrão de toda instalação elétrica aqui. Eu vou fazer as luminárias tudo azul, né? Então é assim, ó. Geralmente eu começo aqui pelo. Eu vou usar uma nomenclatura, né? Bastante conhecida, ó. A carga de 100 volt-ampere
Aí geralmente você coloca o número do circuito. Geralmente o iluminação sempre é o primeiro circuito, tá? E aí você vai colocar a letra do comando, né? E aqui, ó, essa é a simbologia atual de interruptor. Aí uma boa prática de projeto é você colocar o número do circuito, ou seja, do disjuntor aqui, ó. Aí você faz uma circunferência aqui, ó. Aí nessa circunferência você tem a potência, geralmente fica aqui em cima, mas lá na legenda, né? Na legenda você especifica. Aqui sempre é a potência da luminária. Aqui é o número do circuito, ou seja, ele vai estar no disjuntor um. E esse aqui é o comando A. Aí geralmente você vem aqui e põe o comando, tá? A caixa de distribuição, a NBR 5410 fala que ela tem que ficar num local de fácil acesso, além desse acesso ser fácil, no local em que todos os componentes daquele ambiente, quando fala componentes, são as pessoas, tá? Se for no caso de uma residência, todos os moradores da residência. Se for num shopping, né? Ou numa escola, né? Todos os alunos daquela escola saibam aonde está esse quadro de distribuição. Por quê? Porque se alguém começar a tomar choque, o DR não funcionar ou não tiver DR, ou tiver o equipamento pegando fogo e o disjuntor termomagnético não funcionar, você vai saber, opa, o quadro fica no local de fácil acesso, o mais fácil acesso aqui, né? O melhor aqui seria no ponto central da casa aqui, que é a sala aqui, ó, poderia estar aqui, ó, o quadro de distribuição, ou aqui. Professor, o senhor está querendo me enganar, né? Me engana que eu gosto. Professor, na casa que eu comprei, na casa que eu aluguei, eu nunca vi em toda a minha vida nessa indústria vital, eu vi um quadro na sala. Só se for quadro de Jesus Cristo. Eu nunca vi. E você está certo, viu? Aí é aquela questão. Existe a segurança, né? A recomendação da segurança. A construtora, geralmente, ela não vai pôr ali na sala, porque aí a pessoa não vai querer, vai ser assim, mais um motivo para ela não querer comprar aquela casa. Aí, geralmente, por padrão, o pessoal coloca lá na cozinha, tá? Na cozinha, e geralmente coloca atrás da porta aqui da cozinha. Tem alguém ao vivo aí, né? Comandante Adenilson aí, ó. Comandante Hamilton aí, ó. Comandante Felipe, comandante Rony, comandante Anderson aí. Eu tô certo ou tô errado? Olha, ó. Comandante Rony aí falou que eu tô certo. Felipeira, é isso, pessoal. Uma coisa é a recomendação de segurança. Outra coisa, né, é como de vida real, como diz um primo meu aí, né? Então, por padrão, o quadro de distribuição, geralmente ele fica na cozinha, atrás da porta, né? Aluguei uma casa já que era desse jeito. É, Também, se essa casa tem um corredor, geralmente ele fica no corredor, que chamam de circulação, tá? Ou na cozinha, ou então na circulação, nesse corredor. É porque eu não tenho aqui fácil uma arquitetura para mostrar para vocês. Deixa eu ver se no 2 tem. Na arquitetura 2 tem alguma aqui. Não, na arquitetura 2 não tem circulação, não. É, felizmente eu não tenho aqui para mostrar. Mas aí geralmente é assim, na prática, né, o mais seguro é ficar aqui, ó, porque todo mundo sabe, né, no local, por isso que quando vocês entram num shopping aí, né, aí vocês vê lá quadro, favor, não, né, não, é só pessoal autorizado e tal, fica ali no local de fácil acesso, porque aí, caso tenha alguma situação de emergência, vai ali e desliga rapidão, tá? Mas e na prática mesmo, o pessoal põe na cozinha ou então põe no corredor na circulação. Já morei numa casa, né? Já aluguei uma casa que ficava nesse corredor na circulação, quadro de distribuição geral.
mas né, geralmente eles não colocam no lugar assim, muito visível. Já trabalhei no escritório que ficava dentro de um armário, juro para vocês. No armário que o pessoal guardava peça antiga, teclados, coisa de computador. Aí um belo dia eu fui pegar lá um periférico lá para reposição. Eu vi o quadro de distribuição. Eu falei, ué, fica aqui, né? Mas escritório e tal. Então é isso, pessoal. Beleza? Próxima aula a gente vai continuar. Vou até salvar aqui, ó, antes que eu me esqueça aqui. Então a gente já fez o cálculo, né? Não, professor, não fez o cálculo, né? A gente só leu ali. Melhor, a gente fez a interpretação, né, desse cálculo operacional, é chamado de operacional, né, que existe um passo a passo. Você verifica se a área é maior, né, ou menor que 6 metros quadrados, se ela, na verdade, se ela é menor ou igual, ou se ela é maior que 6 metros quadrados. Se ela for menor, você vai colocar uma carga de 100 volt-ampere. Se ela for maior, né, você vai colocar uma carga para para os primeiros 6 metros quadrados, 100 volt-ampere, para os quatro que excedente, né? Você vai colocando 60 volt-ampere de potência. Então, esse que é o cálculo operacional. Professor, então quer dizer que aquele programa que o senhor falou, o Proelétrica, o AutoQ Illumine, ele usa esse raciocínio no algoritmo dele? Isso mesmo. Aí ele vai fazendo esse raciocínio, só que, né, o computador e o programa, ele faz isso em questão de segundos. Às vezes nem aparece a barra de tarefa. Geralmente quando você pede para ele distribuir o circuito de iluminação, dependendo da arquitetura e da quantidade de ambiente que você pede, ele nem aparece a barra de tarefa. Você vê assim, de repente ele Shazam, aparece lá as luminárias, tudinho. E aí depois você pode fazer a edição, né? Pegando aquela carga mínima alocada, colocando mais ponto de iluminação e por aí vai, tá? Mas o básico é isso, é usar esse método científico aí, que existe um padrão, existe um pensamento, né? Ah, então quer dizer que na época o 100 volt-ampere, né? Ele iluminava bem até 6 metros quadrados, né? Mais que 6 metros quadrados eu não consigo iluminar, né, de forma eficiente com as luminárias que eu tenho disponível no mercado, né? Então eu vou precisar de mais potência para iluminar. Hoje está diferente, né? Mas o algoritmo ele continua o mesmo, beleza? Então é isso, pessoal. Deixa eu ir ali que meus alunos da outra turma já estão me esperando aí. Fica com Deus, tá? E, né, vamos que vamos aí. Próxima aula a gente tem mais algoritmo aí para fazer. Ó, não esqueça não, viu, de fazer aí o curso aí de IA aí, para vocês ficarem estralando aí na IA, né? Para usar a favor, né? Na sua vida de estudante, na sua vida profissional, beleza? Fica com Deus e até a próxima aula.